Bom, pessoal, seguindo então com a nossa lista de exercícios do ProGrid, né? Exercício 3 da lista, então. Agora, ao contrário dos casos anteriores, né, nós vamos ver um exemplo que vai envolver tanto transformação desse sistema de coordenadas quanto desse sistema de referência. Tá? Então, um profissional recebeu as coordenadas cartesianas geocêntricas de duas referências de nível no município de Registro, São Paulo, obtidas pelo posicionamento GNSS em SAD 69, conforme a tabela a seguir. Então, nós temos ali, né, as duas referências de nível, o RN30I e o RN30K, e as coordenadas cartesianas geocêntricas, né, x, y, z, de ambas as RNs em SAD 69. Tá? A data do relatório de processamento GNSS é 20 de 6 de 2007. Tá? Então, se a data é 20 de 6 de 2007, como a gente já viu, né, então a realização SAD 69 vigente naquela época era o SAD 69 2005, né, a técnica Doppler ou GPS. Tá? Bom, para que seja possível determinar as anomalias de altitude destas referências de nível, são necessárias as suas altitudes elipsoidais, em Sirgas 2000. Desta forma, deve-se converter as coordenadas cartesianas geocêntricas na realização correspondente do SAD 69 para coordenadas geodésicas em Sirgas 2000. Tá? Então, aqui qual que é a ideia? Né? A gente teria ali a altitude normal dessas referências de nível, né, dessas RN, e se a gente conseguisse as altitudes elipsoidais, né, a gente conseguiria obter a anomalia de altitude, tá, dessas referências de nível, que é a diferença ali entre a altitude normal e a altitude elipsoidal, Hzinho. Tá? Só que para isso, as altitudes elipsoidais têm que estar em Sirgas 2000, tá? Que esse é o datum vigente, né, no SGB, no Sistema Geodésico Brasileiro. Então, a gente não pode simplesmente converter de cartesianas geocêntricas, x, y, z, para geodésicas, né, latitude, longitude e altitude elipsoidal, em SAT 69 2005. Tá? Nós temos que converter tanto o sistema de coordenadas de cartesianas geocêntricas x, y, z para geodésicas, latitude, longitude e altitude elipsoidal, mas nós também temos que converter o sistema de referência de SAT 69 2005 para Sirgas 2000. Tá? Então, esse exemplo, ao contrário dos anteriores, envolve as duas transformações, né, por assim dizer, tanto de sistema de coordenadas quanto de sistema de referência, tá? Sistema geodésico de referência, ou datum. Beleza? Bom, então, novamente o ProGrid, né? Como nos exemplos anteriores. Então, nesse exemplo, qual que é o nosso referencial de entrada? Né? Nesse exemplo, é o SAD 69 técnica Doppler ou GPS. Por quê? Porque a gente tem ali as duas referências de nível, né? Em SAD 69 com data do levantamento em 20 de junho de 2007. Né? Então já era a época vigente já do SAD 69 2005. Né? A partir de fevereiro de 2005 já era essa última realização do SAD 69. Tá? Que no ProGrid é chamada técnica Doppler ou GPS. Né? O que a gente quer é as coordenadas em Sirgas 2000, né? Para conseguir obter as anomalias de altitude ali, as altitudes elipsoidais têm que estar em Sirgas 2000. Tá? Bom, as coordenadas de entrada são as coordenadas cartesianas geocêntricas, né, x, y, z, que vieram do rastreio GNSS. Então, esse é o nosso sistema de coordenadas de entrada. E as coordenadas de saída, né, vão ser as coordenadas geodésicas, né, latitude, longitude e altitude, que são essas as coordenadas que a gente está interessado em obter. Tá? Bom, então, novamente, né, 2 pontos apenas, a gente vai trabalhar com o tipo de entrada via teclado manual, tá? E depois, enfim, em outro exemplo mais para frente, a gente vê ali a questão de como transformar vários pontos de uma vez só, né? Então, que seria a entrada via arquivo de texto, tá? Então, formato de entrada, né, teclado, tipo de entrada no teclado, formato de entrada x, y, z, tá? E aí a gente pode clicar em inserir. Bom, aí aqui, deixa eu trazer mais para cima. Então aqui novamente, né, a gente pode simplesmente ir copiando e colando, né, as informações que nós temos. Né? Então o nome do RN, por exemplo, né, para o primeiro caso,
Então dá para simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar, tá? Coordenada cartesiana geocêntrica x, copiar, colar. Coordenada y, copiar e colar. Lembrando que a gente deve manter os sinais, né? Para não parar em outro hemisfério do planeta ali, né? Enfim. Ó, o continue salvar não está habilitado ainda, né? Então a gente não conseguiria processar esse ponto ainda. Então aqui no comentário a gente dá um duplo enter e aí habilita a opção continue salvar, né? Então, se fosse apenas um ponto, nós já poderíamos processar, tá? Como a gente tem mais um, né? Então vamos aqui à segunda RN. Então, novamente, né? Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar as coordenadas ali em ordem. X, Y e Z. Tá? Beleza. Então aí as nossas duas RNs em SAD 69 2005, né? Com a entrada nas coordenadas cartesianas geocêntricas x, y. Então a gente pode vir em continuar salvar. Né? Aí o tipo de saída na tela também, né? Apenas 2 pontos, tá? E aí processar. E aí está, né? A transformação foi completada com sucesso. Então aqui nós temos os dados de entrada, SAD69, técnica Doppler, GPS, X, Y, Z, né, os 2 pontos. E aqui o que nos interessa, né, os dados de saída em cerca de 2000, latitude, longitude e altitude. Tá? Nesse exemplo específico, né, a gente está interessado apenas nas altitudes, né, mas enfim, temos aqui também a latitude e a longitude em graus, minutos e segundos, né, graus sexagesimais. Então aqui, ó, pessoal, lembrem, né, então no ProGrid, na saída, né, a altitude ela é chamada de Z, tá? Então aqui estão as altitudes elipsoidais desses pontos em Sirgas 2000, tá? 24 metros, né, mais ou menos para a primeira RN, ali a 30i, e 25 metros para a segunda RN, a 30k, tá? Se vocês apenas transformassem o sistema de coordenadas, tá, de cartesianas geocêntricas para geodésicas, né, mas tudo em SAD 69 2005, tá? Vocês podem até fazer isso depois, por curiosidade, para praticar, enfim. Vocês veriam que as altitudes ali, né, elas seriam 29 metros para a primeira, né, e 30 metros para a segunda, tá, mais ou menos. Ou seja, né, 5 metros de diferença, 5 metros para mais, né, em SAD 69 2005. Né. Ou, em outras palavras, né, nessa região, o elipsoide do SAD 69, né, ele estaria 5 metros abaixo do elipsoide do Sirgas, né, o GRS 80. Por quê? Porque as suas altitudes elipsoidais são 5 metros maiores, né? Então ele tem que estar mais baixo, né? Se os pontos têm uma altitude maior, uma altitude elipsoidal maior em SAD 69. Consequentemente, né, as anomalias de altitude ali seriam obtidas ali com uma diferença de 5 metros, né? Se nós entrássemos com as altitudes elipsoidais em SAD 69, né? Ao invés de entrar com as altitudes elipsoidais em Sirgas 2000, tá? Seriam 5 metros de diferença aí, né? Nesses valores, que é em função aí dos elipsoides serem topocêntrico ou geocêntrico, enfim, bem como outros parâmetros, né? Então é importante estar sempre atento a isso, né, pessoal? O sistema de coordenadas que a gente está interessado, mas também o sistema geodésico, o datum de referência, né, que nós também estamos interessados, tá? E esse exemplo aí, então, envolveu, né, uma transformação aí de pontos em ambos os casos, né, tanto do sistema de coordenadas, de cartesianas geocêntricas para geodésicas, x, y, z para latitude, longitude e altitude elipsoidal, né, filando da Hzinho, bem como do sistema de referência, né, SAD 69 2005, técnica Doppler ou GPS, que a gente sabe pela data do levantamento ali, né, 20 de junho de 2007, para Sirgas 2000, tá, que era o que era desejado, né, para a gente então conseguir obter as anomalias de altitude dessas RN, dessas referências de nível, né, ou seja, a diferença ali entre a altitude elipsoidal e a altitude normal, tá. Mais detalhes sobre esse tipo de procedimento, né, anomalia de altitude, enfim, a gente vai ver mais para frente na disciplina, né? Mas enfim, aqui já é bom a gente já vendo exemplos, né, de aplicações aí do ProGrid, né, e de todos os conceitos que a gente está vendo, tá? Então, de forma geral é isso, né? Toda vez que vocês precisarem fazer uma transformação tanto de referencial quanto de tipo de coordenadas, né, é esse procedimento. Né? A gente define o referencial de entrada, define o referencial de saída, define o tipo de coordenada de entrada, define o tipo de coordenada de saída, tá? E procede aí da mesma forma.